Olá, queridos, graça e paz. Estamos nós aqui mais uma vez para o nosso segundo podcast, nosso segundo bate-papo. E nós teremos como tema, o nosso bate-papo hoje sobre transformação. E eu quero iniciar lendo aqui um versículo que está no segundo capítulo do livro de Gálatas, no versículo 20, Gálatas 2:20, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, vamos começar aí o assunto transformação. Queria saber para você o que é exatamente transformação. Vamos lá. Eu vou começar pelo dicionário, né? A palavra transformar, ela é composta por duas palavras, e eu achei muito curioso isso daqui, que a primeira é trans, que significa ir além, achei muito curioso isso daqui, e forma, que significa a maneira de ser. Então, transformação é qualquer tipo de alteração que dá uma nova forma ou mudança. Então, isso seria transformação, mudar o jeito de ser, a maneira de ser. Ciente de que, com base no dicionário, a transformação aí, ela pode ser para o bem ou para o mal. Pode ser positivo ou negativo. E nós, no nosso objetivo aqui, é falar em relação à transformação para o bem. Positiva, Nós queremos falar o que exatamente seria a transformação na vida daquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador. Sim. Então, já iniciamos pensando da seguinte maneira. Então, é impossível aceitar Jesus e ficar do mesmo jeito. Não tem como. É inerente ao que Cristo faz na vida de alguém. A partir do momento que você recebe a presença do Espírito Santo, a verdade do Evangelho, é impossível se manter da mesma forma. Não tem como, é impossível. É uma escolha, né? É uma escolha. O próprio texto diz, o texto que foi lido aqui fala a respeito dessa escolha, mas é impossível você receber a Jesus e permanecer da sua mesma forma, a mesma maneira de vida. Não dá, não tem como. Então, o que podem então dizer aquelas pessoas que têm um espírito de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, e vou viver assim. O que você teria a dizer a essas pessoas, Ah, não, eu tô indo na igreja, mas eu cresci assim, eu vou viver assim mesmo, esse é meu jeito, se Deus me quiser, Ele vai me querer assim. Então, As Gabrielas, Deus ele até nos recebe, independente da forma que a gente está. É isso. Deus vai te receber sujo, imundo, no pecado, e Ele vai te abraçar dessa forma. Porém, a palavra, ela nos dá alguns direcionamentos. E aí eu separei aqui alguns versículos que nos dizem mais ou menos como que é a vida de muitas pessoas, infelizmente, inclusive eu já me enquadrei e possivelmente me enquadro em alguma coisa ou outra, até porque a transformação ela se dá a partir de um processo. Ela é diária. Ela é diária. Inclusive tem um texto aqui que eu vou falar, nós não estamos aqui falando sobre o tema transformação porque somos já perfeitos, Não estamos aqui para falar que já alcançamos a estatura de varão perfeito, porque nós não a alcançamos, estamos também em busca dessa transformação,
Mas eu quero colocar aqui um ponto de partida a respeito do que precisa ser mudado. O próprio livro de Gálatas também, no seu capítulo 5, no versículo 19, diz assim: ora, as obras da carne são manifestas através de imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E se a gente parar para poder olhar, pensar, tudo isso a gente encontra na nossa sociedade. Isso está introduzido no nosso dia a dia. Ou seja, naquelas pessoas que vivem uma vida natural. Uma vida natural, é isso. A nossa sociedade, ela é composta por diversos grupos de pessoas diferentes, e nesses grupos nós conseguimos encontrar tudo isso aqui. E são exatamente essas coisas que precisam ser transformadas. Então, a partir do momento, então, que uma pessoa decide ser uma pessoa espiritual, uma pessoa dedicada a Deus, uma pessoa temente ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, temente à palavra de Deus, então, a partir do momento que ela começa ali na sua caminhada, ainda no início, ela deve buscar deixar de praticar essas coisas. Exatamente. Ela já se enquadra no que está um pouco mais abaixo do mesmo texto, que diz assim: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns aos outros. Então, a partir do momento que você quer viver uma transformação, é necessário começar a crucificar algumas coisinhas da nossa natureza. Então, o que dizer daquelas pessoas que às vezes se acham super espirituais, super ungidas, né? Mas ainda continuam ali fazendo fofoca, fazendo intriga, continuam ali falando mal do semelhante, rindo às vezes até mesmo do insucesso, do fracasso, da dificuldade, né? O que dizer dessas pessoas que se acham super espirituais, mas ainda vivem dessa maneira? É engraçado parar para pensar que, apesar da ideia da gente estar aqui conversando, a gente nem tem tempo de poder montar um script, né? Um plano, né, para a gente poder conversar, que não tem. E eu separei aqui Romanos 12, que de uma forma muito educada o apóstolo ele dá essa resposta. E ele diz assim, em Romanos 12, 3, eu nem vou ler o 1 e 2, eu vou direto para o 3, que ele diz assim: porquanto pela graça que me foi concedido, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus proporcionou. De uma forma muito carinhosa, ele está querendo dizer: não se ache muito. Sim. Pé no chão. Não se ache melhor que os outros. De um jeitinho muito carinhoso, que foi até o que eu falei aqui no início, nós não estamos aqui falando de transformação porque já chegamos ao 100%, mas porque estamos também em busca dessa transformação, mas a respeito das pessoas que se acham aí melhores do que as outras, fica o conselho: se ache menos e busca olhar essa autoimagem, olhar para dentro de si e buscar um equilíbrio, botar o pé no chão e entender que ninguém é melhor do que ninguém, né? Que todos nós temos pecados e pontos da nossa vida que precisam ser transformados. E no caso seria
do perfil de um cristão praticar essas coisas, de uma pessoa que é transformada à imagem e semelhança de Cristo, né? Praticar esse tipo de conflitos, de intrigas, né? de contendas, de fofoca, sabe, esse monte de confusão. Isso faz parte da personalidade de um cristão, de Cristo? Assim, vamos dentro do que foi perguntado. Não faz parte da personalidade de Cristo. É curioso pensar, entre aspas, até aos olhos naturais, é claro, que fique bem claro isso, até as confusões, as contendas que Cristo acabou gerando, elas foram extremamente espirituais, porque era cuidado e zelo pelo reino. Então, nada mais foi do que um cuidado mesmo, um amor, ele protegendo, indo a palavra, né, à luz da palavra ali para defender a verdade do Senhor. Mas o cristão atual, ele deve se prender a esse tipo de coisa? Não. Não é natural que uma pessoa que busca o Senhor, que serve ao Senhor, viva metida em fofoca, mentira, confusões. Não é esse o propósito do Evangelho, não é isso que Cristo pregou. Muito pelo contrário, até os frutos do Espírito vão contra isso daí, né? Bondade, paz, amabilidade, a capacidade de amar o outro. Então não é natural que um cristão esteja envolvido nas tais situações. Isso não é bacana. Eu estou aqui pensando, enquanto você fala, em quase todas essas citações, sim, nós lemos cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Eu estava aqui pensando o seguinte: qual seria a reação do apóstolo Paulo se ele se deparasse com uma grande maioria, não com todos, mas com uma grande maioria dos cristãos de hoje? Quando ele olhasse o comportamento, o estilo de vida, né? Quando ele olhasse a realidade de uma grande massa daqueles que se chamam cristãos no dia de hoje, como que você acha que ele iria reagir? Eu acho, pegando até as próprias cartas, né, ele iria ficar espantado, claro, né? Assim como ele disse aqui, exorto mais uma vez, porque isso indica claramente que ele já falou outras vezes que aquilo não era que não era para ser feito, que não era para ser praticado. Então ele avisou outras vezes, não sabemos quantas, mas ele disse: pai, tá errado, tá errado, tá errado. Então eu acredito que ele iria ficar extremamente espantado, mas apesar do espanto, talvez por já ter visto esse comportamento antes, ele não iria ficar tão surpreso por conta de já ter vivido isso. Iria ser, talvez, para ele que entendeu de fato qual era o valor do reino, né? Não seria tão surpreendente. Ele ia só ver de novo um fato que ele viu há 2.000 anos atrás. Esse é o meu ponto de vista. Eu já acho assim, que ele ia botar a mão na cabeça, balançando a barbazinha dele, e falar: meu Deus, o que aconteceu com a igreja? Tinha até umas paradas lá, sim, mas o que aconteceu? Porque a transformação na concepção de Paulo era para ser positiva, sim, né? E a transformação que a igreja tem tomado, né? Não vou falar a igreja em si, as pessoas têm tomado, é assustadora. Quando você olha assim, não é que ou não sei se que o cristão tem que parecer com Cristo, né? Sim. Mas,
Caramba, cara. Assusta. Eu pensei, eu não sei se eu devo falar no que eu pensei aqui. Mas tem cristão que tem afeição do próprio Satanás. Tem. Você olha assim... Tem cristão que não reflete a luz de Cristo. A luz! Sim. Você olha, meu Deus, né? Deus não está nisso. Né? Cadê Deus? Né? Eu entendo que, como foi dito aqui, todos nós estamos no processo da transformação. Todos que desejam entrar no processo. Sim. Porque nem todos estão no processo, porque tem gente que não quer ser transformada. Não, quer ser a Gabriela. Tem gente que... Cara, tem gente que gosta do estilo de vida pecaminoso e a pessoa tá bom e a pessoa gosta daquilo ali, ponto final. Mas no caso, essa pessoa que quer viver o estilo de vida no pecado e quer viver na igreja no pecado, ela não está se iludindo? Eu não sei. Em algum dos dois lados. Ou, porque assim... Ela não se completa nem lá e nem cá. Porque... Ela está se enganando. É triste dizer que existem pessoas, né, que Cristo, na verdade não Cristo, mas que Deus, ele criou pessoas para a salvação e que infelizmente existem pessoas para o dia da condenação também, né? Alguns acreditam na predestinação, outros não, mas a palavra diz que mesmo dentro desse livre-arbítrio, Deus sendo Deus, ele já sabe o final. Sim. Né? Deus já sabe. Nós não sabemos, nós temos aí... Ele permite a nossa escolha. Isso, a nossa escolha, mas ele já sabe a nossa escolha. Sim. E ele já sabe o final, o resultado. É Deus. Dentro desse ponto de vista do Senhor, não meu, não de ninguém, não olhando pela questão da predestinação, mas olhando do ponto de vista de Deus de cima e já sabendo o final, existem pessoas que acabam não se enquadrando nisso porque de repente não é para ela se enquadrar. Tem gente que fica se iludindo tanto do lado de fora, pessoas que tentam se amoldar ao mundo, e tem gente que fica tentando se iludir dentro da igreja também. O camarada não tem o coração em Deus, mas ele, por alguma razão, ele vai aos cultos, ele está ali dentro, ele tenta interagir, mas o coração dele não está em Cristo. Porque assim, a transformação ela é uma realidade na vida daqueles que estão em Cristo. Sim. Ela só não acontece se a pessoa não quiser. Se ela não atender isso daqui, né? Romanos 12:1, portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. Isso aqui é um detalhe muito importante, que nem todo culto é um culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a pessoa tem que querer ser transformada. A pessoa tem que fazer uma análise da vida dela, olhar para a vida dela e entender que existem coisas a serem mudadas na vida dela. Uhum. Não adianta... O que acontece? Cristo, ele não vai arrebentar a porta do seu entendimento, da sua alma, do seu espírito, do seu coração e te forçar a receber a mensagem do Evangelho. Cristo não vai te forçar a ser transformado. Ele oferece a transformação. Agora, o desejo de ser transformado, ou a atitude, ela tem que partir do indivíduo, de cada um, né? É curioso pensar que deveria ser Deus a dizer sim para nós, mas dentro desse contexto de liberdade, nós temos que dizer sim, sim, Senhor, eu aceito a proposta de transformação. Então, o que acontece? Quer ser transformado, é necessário que
abra as portas para a transformação. Porque senão esse processo não ocorre. O Evangelho ele é a transformação de vida, é viver uma novidade de vida, né? E viver no Evangelho e não viver essa novidade de vida, né, é viver uma mentira, né? Viver um engano, né? E assim, quando eu me disponho a caminhar com Jesus, quando eu me disponho a seguir os passos de Jesus, né, eu estou dizendo, olha, eu não quero mais viver segundo a minha vontade, mas segundo a sua. Porque o que a gente às vezes observa é que numa grande parte das igrejas nós encontramos apenas espectadores, só pessoas ali, né? Porque quando você olha a questão da mudança de vida, não conseguimos perceber. Você não vê que realmente... De repente alguém pode falar assim, o pastor já está querendo julgar as pessoas, né? Mas a palavra diz, isso não é julgar, né? A palavra que diz que a árvore ela é conhecida pelos frutos. Eu vi um versículo aqui que diz o seguinte, Mateus 5,16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai, né, que está no céu através de vocês. Então, ver, isso não é julgar, é ver. Ou seja, cara, sabe, fulano roubava, fulano se drogava, fulano se prostituía, fulano matava, fulano fazia, pintava e bordava, e fulano foi transformado. O que você pensa disso? É curioso pensar, porque você me fez, né, imaginar uma outra coisa assim, que o que a gente consegue observar também no meio religioso, né? É um grupo de pessoas que se apresentam como transformadas, mas que já partem para essa questão do julgamento, né? Aqui, o texto aqui em Efésios 4:32 diz assim, pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus os perdoou em Cristo. E é curioso pensar que nós encontramos pessoas ditas transformadas que não perdoam. É verdade. Que não ama. É verdade, que odeia, que não quer ver o crescimento do outro, que não quer ver o desenvolvimento do outro, que torce para dar errado. Olha que curioso, cara. Se a gente parar para pensar, que não tem visão de reino. Eu fui alcançado, mas eu não perdoo. Eu fui alcançado, mas eu não sou bondoso. Eu fui alcançado, mas eu não tenho misericórdia. Não estende as mãos, não apoia, não incentiva. E realmente foi transformado, está dentro do processo de transformação. Talvez seja esse o ponto que ainda precisa ser transformado. São pensamentos, né, que vão de acordo com esse texto e me faz pensar no seguinte, quando eu olho para essas pessoas, eu vejo a luz do Espírito que me faz ver a glória de Deus. Nossa, como Deus é presente na vida de fulano de tal. Como fulano mudou. Como mudou, né? E às vezes a gente consegue também olhar para pessoas talvez ditas mais simples e conseguimos ter uma percepção de mudança muito maior do que nos ditos alcançados e transformados, onde infelizmente deveria ser vista e identificada a luz, a graça. Infelizmente a gente consegue ter até um encontro ruim com um semblante até sombrio, né? Olha assim. Um ar de maldade, é muito complicado, não querendo fugir para a questão do julgamento,
Mas nós encontramos esse tipo de coisa e precisamos ser sinceros e dizer que sim, é verdade, nós encontramos isso. E talvez a igreja deveria entrar de fato mais profundo no processo de transformação, as pessoas deveriam entrar mais no processo de transformação, e transformação, como a própria palavra diz, não se dá apenas na questão espiritual, religiosa, mas também no estilo de vida, de fato. A pessoa que vive em desonestidade, em mentira, não gosta de trabalhar, está sempre querendo levar vantagem em cima do outro, sempre querendo ser o esperto, achando que o filho dos outros, todo mundo é otário, sempre vai se dar bem. Tá faltando isso. Infelizmente, a população, a sociedade, ela inverteu muito os valores reais, né? Os bons costumes foram invertidos. Hoje a gente vê as pessoas defendendo Barrabás e continuam crucificando Jesus, né? É nítido isso. A sociedade muitas das vezes escolhe o mal, prefere o mal e acha que aquilo ali tá maneiro, tá bom para a vida delas e não consegue perceber que está envolvida de lama e de imundície, de sujeira, e deixando até de lado um pouco o espiritual e deixando de lado a questão do inferno, mas olhando para a vida aqui na Terra, vida, tem gente que gosta de viver na imundície, cara. É verdade. Tem gente que gosta, que prefere o pecado, que prefere a droga, que prefere a bebida, que prefere a prostituição, que prefere tudo, as coisas semelhantes, do que buscar uma melhoria de vida, uma transformação de vida, né? Porque vai muito além nisso. A própria palavra é ir além. Porque assim, é curioso o seguinte, que como liderança, como aqueles que estão à frente de um trabalho, né? Eu vejo que a gente está sempre disposto, né, a estender as mãos, a gente está sempre disposto a incentivar, a querer ajudar, né? Mas é incrível ver como que tem pessoas que não aceitam, né? Como que tem pessoas que dizem que não que querem, sim, mas não se esforçam nem um milímetro, né? A gente está ali o tempo todo falando que Jesus, ele tem o poder da transformação, que ele muda o caráter, que ele muda a personalidade, que ele muda o homem, né, o ser humano, mas tem pessoas que parece que elas não querem esse processo na vida delas, porque a gente está o tempo todo ali estendendo as mãos, incentivando, sim, vamos, mas a pessoa está sempre ali na droga, na cachaça, está sempre ali no meio, né, da roda dos escarnecedores, está sempre ali fazendo o que é errado. Se tem oportunidade para pegar o que é dos outros, pega, né? Se tem oportunidade para fazer o errado, faz, né? Está sempre ali na mentira, no adultério, no engano, né? E a gente está sempre tentando estender as mãos, que rapaz, isso aí não é bom, né? A sensação que dá realmente é que prefere viver na lama, né? Viver do que ter uma vida melhor. E isso, né, não só falando a nível de reino de Deus, né? Lógico que a gente está falando da transformação voltada ao reino de Deus, mas transformação também é de vida, de qualidade de vida, né? O que reflete uma coisa né? Você alcançando essa graça do reino, consequentemente a sua vida vai ser transformada. Mas chega a ser incrível, né? A gente está ali o tempo todo, às vezes, fazendo até sacrifícios pessoais, né, para poder ajudar a pessoa, mas a pessoa está sempre se enfiando na lama. É a porca voltando, né, ao chiqueiro, né? A porca voltando para a lama,
né? A gente está querendo, sai da lama, sai daí, se você consegue, você é capaz, Deus vai te ajudar, mas a pessoa não consegue às vezes ficar um mês sem usar a droga, não consegue ficar um mês sem usar a cachaça, não consegue ficar um mês ali, né, sem estar vivendo uma vida de prostituição, de orgia, né? Fica com um, com o outro, com um, com o outro, né? Não consegue ficar um mês sem mentir, sem enganar, querendo levar vantagem. É uma coisa assim, né? Querendo fazer os outros de bobo, né? Aí você fica assim, meu Deus, a gente está aqui querendo levar essa pessoa a uma qualidade de vida, levar essa pessoa se nega a ter uma vida melhor. Né? Isso pode isso. Não sei. Né? Você, um dia desse, pregou uma passagem aqui, eu me recordo bem, né? O evangelista, um tempo atrás aqui, ele ministrou falando sobre o gadareno. Sim. Né? Sim. E qual foi a sensação que a população queria na vida do gadareno? É muito curioso o texto. Cadê? Eu até coloquei aqui também, Mateus 8, né? Mateus 8, 28 é uma passagem muito rápida por causa da população, onde Jesus chega em Gadara, se depara ali com um camarada endemoniado, violento, agressivo, e esse homem, após se encontrar com Jesus, ele teve o quê? Ele teve uma transformação, né, completa. Ele passou por um processo de transformação, ele é liberto. E além de ser liberto, ele é enviado para libertar. Além de ser transformado, ele passa a ser uma ferramenta de transformação. Mas a população, né, a gente lendo aqui Mateus 8, os pastores 33, aquela população que estava ali, que vivia em meio a imundície e que vivia com esse camarada possesso, ela age dessa forma aqui. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e assim que ouviram, suplicaram para que ele se retirasse da região. Mandou Jesus embora. Mandou Jesus embora. E o que acontece? Jesus vai no lugar, hoje, vamos falar de hoje, Jesus manda um pastor na sua casa, um obreiro na sua casa, estende a mão, quer tirar você da imundície, quer tirar do pecado, da lama, da droga, da fofoca. Jesus vai lá, te visita. E as pessoas falam que não, Jesus, tá bom do jeito que tá. A gente gosta dela assim. A gente prefere eu prefiro ela desse jeito aqui. Eu prefiro ela aqui fumando maconha com a gente, ele roubando com a gente. Eu vou deixar um pequeno comentário aqui, que foi algo que nós ouvimos. Houve uma pessoa aqui na igreja que ela deu seu testemunho, né, para ficar fácil de entender, em que uma entidade, um demônio, disse claramente para ela: vai em qualquer outra igreja, não vai ali. Só não vai ali. Porque ali você vai ser transformada. A pessoa falou. A pessoa falou. Ela estava vendo vultos, ouvindo demônios, tendo sonhos terríveis. Disse que o demônio estava sobre a casa, fazendo barulho, vinha no pé da cama. E o próprio diabo ali, a entidade, seja lá qual for, disse especificamente para ela: não vai, porque eu não quero que você seja transformada, liberta. E aí o recado da entidade foi: não vai ali. E aí nos faz pensar naquilo que nós já falamos. Será que não existem outros locais? E eu estou usando as palavras da pessoa, do demônio, e me faz refletir naquilo que não oferecem essa transformação, essa libertação, locais onde cristãos e locais onde de fato não habita o Espírito de Deus.
Porque aonde há o Espírito de Deus, há liberdade, libertação, transformação. Então, o que acontece? Olha o texto ainda nos dias de hoje. Existem pessoas e também entidades que tentam convencer uns aos outros ali a continuarem na lama. É inacreditável. E isso não aconteceu só lá, isso foi recente, isso são dias atuais. Nós sabemos que se a pessoa quiser, se ela se permitir, ela vai ser transformada. A transformação é uma mudança de vida. Essa transformação que nós estamos falando aqui é: você vai sair das trevas para a gloriosa luz de Deus, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, né? A luz de Deus vai irradiar na sua vida e as pessoas que olharem para você vão falar: rapaz, você está com um brilho diferente. Você está com um brilho diferente, tem algo diferente em você. Você já não é mais a mesma pessoa. Sim. Mas em contrapartida, como foi a citação dessa pessoa, que a própria entidade falou com ela, não vai ali naquela igreja, ou seja, para ela não vir aqui na congregação, porque sabia que se ela continuasse vindo, né, ela iria ser transformada, né? Porque a entidade sabe que o nosso objetivo é levar as pessoas aos pés da cruz. É levar as pessoas ao encontro com Cristo e ter uma mudança de vida, né? Mas infelizmente o que aconteceu? Essa pessoa veio nesse dia, nós fizemos orações, clamamos pelo poder de Deus, essa pessoa voltou no culto seguinte, relatou que o demônio tinha ido embora, que a entidade tinha ido embora, e veio mais um outro culto, e veio mais um outro, mas no final, essa pessoa, depois que viu, né, que as entidades saíram ali por aquele período de tempo, ela parou de vir. Abriu mão do processo. Ou seja, o processo da libertação, da transformação é diário, como nós falamos aqui. E aí o que pode acontecer? O inimigo ele é sujo. Ele pode simplesmente, em uma estratégia, quando ele achar uma brecha, voltar e, segundo diz as Escrituras, trazendo mais 7 piores do que ele, né? Porque o processo da transformação é o processo da limpeza, limpeza da alma, limpeza do coração, limpeza da mente, dos pensamentos, né? Você está sempre se limpando, mas se você para essa limpeza, imagine uma casa. Uma casa, ela passa por um processo de limpeza todos os dias. Quando você deixa de limpar uma semana, 15 dias, um mês, voltou a ser um chiqueiro. E aí, já entrando nessa questão de pureza, de busca, eu coloquei aqui algo que pode ser o seu pontapé inicial nesse processo de transformação. O livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, ele diz a seguinte coisa: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o que é preciso para começar esse processo de transformação? A oração do arrependimento. Eu lembrei disso agora, eu falei isso com a pessoa, né? Eu fiz um convite a uma pessoa para estar conosco aqui, e a pessoa disse que não podia vir porque tinha feito alguma coisa que não agradava a Deus, e eu disse: faz a oração do arrependimento. E a pessoa riu, né? Ela riu. Oh, pastor, oração do arrependimento. Eu falei: ué, mas ele não disse que se a gente se arrepender dos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, né? E essa oração do arrependimento,
ela é feita todos os dias, quando nós nos levantamos e nos deitamos e caminhamos a todo momento, né? Por quê? Porque essa oração do arrependimento, ela faz parte do processo da transformação. Sim ou não? Sim. Né? É isso, é básico. Não tem muito mistério para poder viver o processo de transformação. É claro que é uma oração hoje, outra oração amanhã, outra oração depois, porque assim como nós lemos aqui no nosso culto de Santa Ceia, depois que nós temos um encontro com Cristo e que nós conhecemos a verdade do Evangelho, o nosso corpo ele é lavado. Mas durante a nossa vida, a caminhada, nós sujamos os nossos pés. Nada mais é do que nós erramos, irmãos. Nós erramos, nós pecamos e é preciso que haja essa oração do arrependimento para que Cristo venha e lave os nossos pés. Verdade. É isso. É entrar no processo de limpeza e de purificação todo dia. A transformação, ela é um processo que ele é diário. Não tem ninguém que vai aceitar Jesus hoje que não vai precisar lavar mais os pés. É verdade. Não tem essa. Não tem essa. Nós estamos aqui e estamos tentando lavar os nossos pés. Nós temos os nossos erros, mas eu deixei aqui um texto para o final que é muito curioso e eu acho que ele encerra bem o assunto. Filipenses 1,6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se você se permitir entrar no processo de transformação, creia que Deus ele vai cumprir o propósito. Ele vai te transformar, desde que você permita passar pelo processo de transformação. Nenhuma obra iniciada por Deus fica incompleta. É verdade. Né? A obra, o plano de salvação, ele é bom, perfeito e agradável. Ele é pleno. Né? Ele não se inicia e é interrompido. Né? Se Deus iniciou, você talvez até querendo ou não, ele vai cumprir. Talvez nós enfrentaremos aí alguns processos, porque a vida ela é dura, a vida ela é difícil, né? A vida do cristão talvez seja até um pouco mais difícil, porque haverão provas, haverá testes, você vai ser mais tentado, porque aquele que já vive no mundo, ele já está no mundo. O cristão ele é tentado, o cristão ele tem que ter força para dizer não. Então não é fácil, mas se você se permitir, creia que Deus há de cumprir essa boa obra. Se você está no processo e o seu processo de transformação tem sido difícil, creia que Deus ele vai cumprir esse processo. Se você não entrou nesse processo, mas tem o desejo de entrar, de iniciar uma caminhada, uma mudança de vida, se você quer uma melhora para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, talvez a sua família já não sabe mais o que é alegria. É verdade. Né? Tem casas, tem famílias que não sabem mais o que é paz, o que é um sorriso. Um não olha mais para o outro, só existe discórdia, só intriga, só dor dentro de casa. E você talvez tenha até medo. Existem pessoas que têm esse medo. Será que vai dar certo? Será que se eu me entregar, será que tem solução para o meu problema? Creia que a obra ela vai ser completa, desde que você permita que Deus ele entre na sua vida, entre na sua casa e inicie o processo de transformação. Eu acho que fecha bem, né? Creia no propósito do Senhor,
creia na boa obra de transformação que Ele pode fazer. Né? Para deixar claro, nós como igreja, como corpo, né, nós estamos aqui para te ajudar no processo da transformação. Nós estamos aqui para te orientar. O que não pode é você permanecer do mesmo jeito. O que não pode é você continuar vivendo o estilo de vida que você sabe que não agrada a Deus. Eu vou lhe ser sincero. No processo da transformação, muitas das vezes, sinceramente, é um processo dolorido. Porque você passará pela abstinência. Você que usa droga, ao entrar na abstinência, você terá crises. Você sentirá na carne. Mas se você se submeter, você vai vencer. Você que tem uma vida sexual desregrada, você vai sentir na carne. Porque você estava acostumado a ter uma vida sexual de uma forma sem regra. E isso dói na carne, porque a sua carne grita, ela geme, ela quer exatamente isso. Mas se você se submeter ao Espírito, à vontade de Deus, se você se submeter às dores, à abstinência, você vai vencer. Os pecados, todos eles, são como uma pessoa entrando em uma moita cheia de espinho, em que ela tem a necessidade de tirar os espinhos, mas quando tira, dói. Ela sabe que ela não pode ficar com aqueles espinhos, porque se ficar vai morrer, e sabe que para tirar vai doer. Mas vai doer, mas vai sarar, vai te salvar, vai te dar vida. Então eu não estou aqui para te enganar e dizer, olha, é moleza, porque não é fácil ter que dizer não para si mesmo. Dizer não para aquele pecado que satisfaz a tua carne, satisfaz o teu ego, satisfaz a sua vontade ali, né? A sua vontade de carne, sabe? Aquela vontade de pecar, né? Não é fácil. Mas se você relutar, que é lutar contra si mesmo, contra as suas vontades, e permitir que o Espírito Santo goteje sobre a tua vida, porque de gota a gota ele vai transformar a sua vida e fazer a sua vida se tornar em um oceano de Deus. Se você permitir isso, você vai vencer, você vai ser transformado. E nós estamos aqui, né, para te ajudar, não com a sabedoria humana, não com a força humana, não com o entendimento humano, porque nós também estamos nesse processo, mas direcionados pelo Espírito. Nós não somos melhores do que você em nada. Assim como você tem as suas limitações, nós também temos a nossa. Assim como você precisa desse processo, nós também precisamos. Estamos aqui nos permitindo, sentindo na carne, a cada espinho que vai saindo, mas nós entendemos que tem que sair. Não pode continuar, porque se continuar, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós queremos te ajudar naquilo que for possível para nós, mas acreditando que o impossível Deus vai fazer na minha e na sua vida. Você... Eu encerro dizendo que tem solução. A transformação, a resposta, ela se encontra em Cristo Jesus. Amém. E que você permita que Deus comece uma boa obra na sua vida.
e Ele há de cumprir. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Ele inicie e complete uma obra de transformação na sua vida e que você resplandeça a luz do Espírito para que através da sua vida o nome do Senhor seja glorificado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero te convidar. Nós estamos aqui em Travessão, na cidade Campo dos Goitacazes, próximo ao Campo do União, ao lado da Oficina do Juca, aqui na Igreja Evangélica Aliança Eterna com Cristo. Estamos aqui reunidos todas as quintas, todos os domingos, e nós queremos muito que você venha estar aqui conosco, porque nós queremos te ajudar. Nós só queremos o teu bem, nós só queremos que você tenha uma qualidade de vida, nós só queremos que você se achegue aos pés da cruz e tenha uma vida de comunhão com Deus. Então venha estar conosco em um desses dias, porque aqui existem pessoas de coração aberto, pessoas de boa vontade. Nós temos aqui uma equipe, nós temos obreiros aqui de excelência, nós temos aqui pessoas de excelência, cheias do Espírito Santo, que na direção do Espírito Santo irão te ajudar, irão estender as mãos para você, irão ajudar você a sair dessa situação. Que Deus te abençoe, graça e paz, em nome de Jesus. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.